Olá, está no ar mais uma edição do Fato em Debate das 18 horas, trazendo hoje um programa especial. Como você pode ver, a gente mudou até a configuração do estúdio, do tradicional balcão que nós temos aqui, a nossa bancada de trabalho. A gente, na verdade, fez uma pequena alteração por conta da recepção e da entrevista que nós faremos hoje nesse programa especial com o pré-candidato do PSDB ao governo do Estado de São Paulo, o ex-prefeito João Dória Júnior, que já está aqui chegando, já estava na frente da emissora, acabou de pousar com a sua aeronave aqui em Guarulhos, está sendo acompanhado aqui pela nossa equipe, pela equipe da Global Security, que fez todo o aparato de segurança para a vinda aqui do João Dória, e a gente está aguardando a chegada dele para que nós possamos fazer perguntas relativas não só o que o motivou a deixar a prefeitura e ser candidato, mas mais do que isso, as propostas que ele tem, caso ele venha a vencer essas eleições. A gente lembra que o João Dória, como prefeito, num fato praticamente inédito, fazia muitos anos que não acontecia, venceu as eleições no primeiro turno com mais de 3 milhões, eu até brinquei outro dia, 3 milhões e um deputado, foram 3 milhões e 85 mil e poucos votos, vencendo as eleições do primeiro turno. Hoje, nas pesquisas, ele está em primeiro lugar na pesquisa Datafolha, na sequência vem SCAF e depois o atual governador Márcio França. A gente vai fazer esse programa especial e você pode mandar as suas perguntas para o nosso Facebook, que a gente vai estar acompanhando daqui a pouquinho, depois do intervalo comercial. É óbvio que não estarei sozinho, estarei com ele, Hermano Henning, sua boa estrela em qualquer estrada, mas com a voz do Júlio César hoje. Pois é. O pessoal vai ter que me desculpar aí, problema de garganta, gripe, resfriado, essa coisa toda. Mas, enfim, é um prazer estar aqui em companhia do meu amigo Maurício para mais uma apresentação do nosso programa de debates. Hoje trazendo o ex-prefeito de São Paulo, senhor João Dória. Por sinal, o nome não é apenas João Dória, não. Eu estava vendo aí, sabe que eu não sabia? João Dória, como é que é? João Agripino da Costa Dória Júnior. João Agripino da Costa Dória Júnior. Ele estará conosco aqui durante uma hora, fazendo, claro, dando mostrando inclusive sua estratégia para essas eleições, né? Deixou a Prefeitura de São Paulo com um pouco mais de um ano e 4 meses. Né? 15 meses. 15 meses ao todo. Sim. Então, para se aventurar como candidato a governador do Estado. É o primeiro nas pesquisas, mas a gente deve sempre lembrar, e eu sempre digo aqui, que essas pesquisas já anunciadas contam muito pouco, porque, na realidade, eles são ainda pré-candidatos. Sim. Né? Então, a campanha não começou. Mas é isso aí, Maurício. Estamos aí aguardando o candidato a prefeito João Dória. Eu estou vendo, já está ali. Depois do intervalo comercial, como a gente sempre faz, depois do intervalo comercial, a gente já volta aqui no estúdio com João Dória Júnior, pré-candidato do PSDB ao governo do Estado de São Paulo. Daqui a pouquinho. Mandacaru Cachaçaria, o nordestino mais recomendado para quem aprecia cachaças. No coração de Guarulhos, em uma casa que traz para seu conforto uma arquitetura única. No Mandacaru você encontra os mais tradicionais pratos nordestinos, harmonizados com 48 cachaças mais premiadas do mundo, com destaque para Midas, a única cachaça com flocos de ouro. Isso mesmo, ouro 23 quilates comestível. Venha se surpreender com essa experiência. Avenida Salgado Filho, 1798. Telefone 2806-9282. Aqui na nossa empresa fazemos questão de contar com os melhores profissionais. Afinal, o que faz o sucesso de um bom empreendimento é, em grande parte, seus colaboradores. Acontece que ninguém nasce pronto. Todos precisam de ferramentas e oportunidades para se desenvolver e colocar em prática o que aprenderam nas escolas. É por isso que eu abro a minha empresa para os jovens estagiários e aprendizes. E você? Centro de Integração Empresa Escola. CIEE. Sistemas completos e integrados para a gestão do transporte e da logística. Acesse activecorp.com.br.
Bom, está no ar, seu Maurício. Olha, eu vou começar, como eu disse, ele, depois do intervalo comercial já estaria conosco, comigo com o Hermano Henning, apresentando para vocês, como a gente disse, João Agripino da Costa Dória Júnior, o João Dória, né, que venceu as eleições para a Prefeitura do Estado de São Paulo, da capital, e que com uma votação expressiva no primeiro turno, 3 milhões e um deputado de votos, né, um deputado federal, 3 milhões e 85 mil votos, e que nos dá a honra de vir até Guarulhos falar para o nosso público das suas intenções, por que ele está saindo candidato ao governo do Estado, deixou a Prefeitura, já estou vendo aqui um monte de perguntas, todas elas serão faladas e é óbvio saber o que ele pode trazer, o que ele pode agregar para a cidade de Guarulhos. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite e estar em Guarulhos hoje, João Dória. Maurício, eu que agradeço também a você, irmão, uma grande alegria rever você e estar aqui presente para falar dos temas de Guarulhos e do Estado de São Paulo. Muito bom. Hermano Henning. Boa noite, candidato. Aliás, posso chamá-lo de candidato? O pré-candidato fica meio, não é? Ainda mas, pela enfim, legislação pré-candidato. Ou João, se você preferir. Mas, enfim, João Dória, pronto. Isso. Nós somos uma comunidade de 1.400.000 habitantes. Nós estamos beirando aí 1 milhão de eleitores. Não é? É a segunda cidade do Estado de São Paulo, só superada pela capital. Eu gostaria, para iniciar a nossa conversa, quais são seus planos para Guarulhos? Bem, primeiro, de novo, agradecer o convite de vocês. Segundo, a importância da integração, região metropolitana. Nós temos que ter uma ação integrada entre a cidade de São Paulo, a cidade de Guarulhos e o Estado de São Paulo. A primeira boa notícia, aliás, estou revelando aqui em primeira mão, nós vamos recompor a Secretaria de Negócios Metropolitanos. Isso é muito importante, irmão. Eu sou a favor do Estado menor, todo mundo sabe disso. Sou um liberal, minha posição é uma posição de Estado menor, liberal do ponto de vista da economia, mas nós temos que ter eficiência de gestão. Então, nós precisamos retomar a Secretaria de Negócios Metropolitanos para integrar as cidades que compõem a região metropolitana do Estado, junto com a célula máter, que é a cidade de São Paulo. Nós temos aqui alguns problemas, um deles, talvez o maior, é o problema do saneamento. Água e saneamento. A cidade tem a sua própria empresa de saneamento e distribuição de água, não vai bem, ela tem uma dívida alta, há acusações de empreguismo, eu não quero aqui lançar dissídias, mas há uma acusação de que vem até da gestão anterior e que isso gera muitos problemas, porque o custo é muito alto, a distribuição de água é ruim e o sistema de esgoto, o sistema de saneamento também é deficiente. Há uma dívida grande com a Sabesp, que é a empresa de distribuição de água do Estado de São Paulo. 2 bilhões. Fala-se mais até. Viu? Era 3, agora com a chegada do governo Guti, foi feito um acordo onde se tirou parte dessa dívida e nós estamos com a dificuldade agora de pagar todo mês essa conta. Pois já é um progresso, mas você precisa ter uma equação, porque a Sabesp hoje é uma empresa de capital misto. Sim. Ela não é uma empresa, ela tem o controle do Estado, mas é uma empresa de capital misto. E será mais privada muito em breve, com as ações que foram colocadas no mercado, em bolsa de valores. Então, esse é um problema que precisa ter uma equação. A meu ver, não faz sentido, de novo, eu não quero aqui fazer nenhum tipo de acusação, mas não faz sentido que a cidade mantenha a sua própria empresa de distribuição de água quando você tem uma empresa matriz que é a Sabesp. Precisa ter uma equação que permita uma solução financeira e permita que todo o sistema de saneamento seja controlado através da Sabesp. E algo que seja justo e bom para a cidade, para a Prefeitura de Guarulhos e que seja adequada também no âmbito do próprio Estado de São Paulo. Esse é um dos problemas. Então, eu vou aproveitar e já vou... me adiantou um pouco nas perguntas. Nós temos o SAAI, o Serviço Autônomo de Água e Esgoto, que é o responsável por comprar a água da Sabesp, vender para os guarulhenses, é um público cativo, e ao longo dos últimos 18 anos, na verdade, 18 anos e 3 meses, nós contraímos uma dívida de 3 bilhões de reais. E esse dinheiro não foi repassado para a Sabesp, recebiam os consumidores exatamente isso. E ficou essa dívida de 2 bilhões também, que chega meio orçamento de um ano, claro, né? Meio orçamento de Guarulhos. É um orçamento expressivo, pelo que eu 6 entendi, bilhões de reais. Né? Nós temos 4 bi. 4 bi. 4 bi. Eu queria saber o seguinte, então, dentro do que o senhor está dizendo, caso o senhor venha a se eleger governador, a sua intenção, então, é resolver
trazendo a Sabesp, oferecendo a possibilidade de a Sabesp assumir o controle aqui. Até porque nós temos as estações de tratamento de esgoto, mas que estão prontas, mas sem a rede coletora e sem capital para poder fazer esse tratamento de esgoto que é cobrado da gente. Claro. É má gestão, no fundo é má gestão. Eu não estou aqui fazendo juízos sobre o atual prefeito Guti. Até tenho uma boa relação com ele. Estamos hoje em campos distintos politicamente, mas tenho uma boa relação com ele, é jovem, e acredito até nas suas boas intenções e espero que continue praticando uma gestão eficiente, uma gestão transparente para a cidade. A gente sempre tem que desejar o melhor e não o pior. Até a questão da Sabesp, ela é primordial. Não pode uma cidade com orçamento de 4 bi ter uma dívida de 2 bi, a metade do seu orçamento em dívida, porque a Sabesp terá que cobrar essa dívida. Eu repito, ela não é uma empresa de controle 100% estatal, é uma empresa de capital mista, cotada em bolsa. Ela tem governança, ela é obrigada a prestar contas aos seus acionistas, legalmente, inclusive, senão os seus dirigentes, judicialmente, poderão ser acionados. Então, há que se ter um entendimento que permita essa ação, que, aliás, é o correto e o ideal. Jamais deveria ter sido criada aqui uma empresa de água e esgoto. Foi um erro, um equívoco, ou talvez uma intenção política determinada, deliberada. O SAAI é antigo. Né? Mas é antigo, tem, nossa, 20, tem 50 anos. Mais de 30 anos. Quase 50 anos. Mas agora, não deixa de ser um erro que se perpetuou ao longo do tempo. Agora, talvez na época fosse uma solução. Foi uma necessidade. Então, eu acho que são momentos quero fazer mais uma pergunta, Maurício. Olha, nós temos, é claro, esse problema de saneamento básico, mas temos também problemas de segurança pública, temos problemas de saúde, temos problemas sérios. Pessoas em situação de rua, que também é um problema. Transporte, candidato. Transporte. Guarulhos quer uma linha de metrô. Guarulhos precisa ter uma linha de metrô ligando a capital. Eu gostaria de saber se o senhor tem algum plano nesse sentido. Eu queria completar a pergunta, porque, na verdade, no governo do Geraldo Alckmin, foi feita já, inclusive, a escolha do local, que seria ali no Shopping Internacional, a Estação Dutra, que não ia vir para Guarulhos, mas uma ação, inclusive, do professor Antônio Veronese, convenceu ali, mais os políticos de Guarulhos, que fizessem 2 estações, a da Ponte Grande e a última terminando ali na frente do Shopping Internacional. Houve, no entanto, a crise, o governador suspendeu esse ramal e que estaria fazendo a licitação em breve. Esse breve com João Dória, pode acontecer de chegar ao metrô em Guarulhos, definitivamente? Bom, você sabe que comigo breve é acelerado. Né? Essa é uma prática que eu fiz na Prefeitura de São Paulo. O regime tem que ser de PPP, parceria público-privada. Aliás, o metrô, desde que uma boa iniciativa, diga-se, irmão, do governador Geraldo Alckmin, adotou o sistema de PPP, o metrô conseguiu liberar amarras e avançar em várias das suas linhas. Esse é o caminho para que a sua extensão até Guarulhos possa ser agilizada e, num prazo de 2, no limite de 3 anos, possa alcançar a cidade de Guarulhos. É muito importante, a segunda maior cidade do Estado, uma integração importante. São milhões de pessoas que utilizam ou poderão utilizar trilhos, hoje, concentradamente usando pneus. Não há, já está saturado, é um problema. O Hermano estava dizendo, há uma saturação, as pessoas têm dificuldade de ter acesso ao ônibus, consequentemente, mais tempo dentro do ônibus, mais tempo na espera do ônibus, mais tempo desperdiçado, onde as pessoas não estão nem produzindo, nem descansando ou tendo direito ao seu lazer, ao convívio com a família, porque há uma necrose do ponto de vista do sistema de transporte. Portanto, o metrô é essencial, é uma prioridade, tanto quanto a questão do saneamento, a do metrô é essencial. Eu diria até, a do metrô impacta mais a vida da cidade, porque está diretamente ligado ao bem-estar dos trabalhadores. Essa questão de metrô, inclusive, nós temos aí uma ligação com o aeroporto, não é? Secap aeroporto. Mas vislumbra-se esse transporte de trem, não é? Muito mais beneficiando a capital do que propriamente Guarulhos, não é? O que a gente tem notado é o interesse em atender a capital, o interesse em ter um grande aeroporto, em ter, é claro, mas que serve muito mais. Esse sistema até agora implementado em Guarulhos, que está chegando aí esse metrô, mas aliás não é nem metrô, é um trem metropolitano, não é? Mas é complicado. Num teste aí, se fez aí 2 horas para sair de uma das estações de São Paulo para chegar aqui. Irregular. Não é? Então, o que se nota até agora é que o problema de transporte público, visualizado pelos administradores da capital, incluindo o governador, é claro, e eu não sei onde o prefeito entraria nisso,
porque é prefeito da capital. Não existe uma administração localizada da área metropolitana. Nos parece que o senhor está querendo fazer isso. Mas o senhor não acha que essa linha serve muito mais aos paulistanos, a São Paulo, do que propriamente Guarulhos? Eu não tiro a razão. Hoje ela é uma linha de transporte, basicamente, que liga o Aeroporto Internacional para de servir Guarulhos São Paulo à cidade de São Paulo. Ela não é capilarizada. O metrô, sim, representa essa capilarização e um sistema de transporte adequado, metropolitano, para permitir às pessoas que, residindo aqui, possam trabalhar em São Paulo, ou vice-versa. Pessoas que residem em São Paulo e trabalham em Guarulhos. Há as duas situações. Há muitas pessoas que trabalham nas indústrias aqui em Guarulhos e seguem residindo em São Paulo. E há o inverso também. Ou seja, a capilaridade do metrô é essencial, absolutamente essencial. Para isso, PPP, parceria público-privada, para que as linhas que já está projetada, já está programada, possa ser, com investimento intensivo, iniciada e ser colocada em prática. O transporte de trilho hoje é essencial. Há um outro formato também que vale a pena mencionar, irmão, você que já foi correspondente no exterior, viveu experiências internacionais, certamente o Maurício também, que é a capilaridade do transporte compartilhado. Este é um sistema que vai aceleradamente ganhar as ruas de metrópoles com a dimensão de Guarulhos, com a dimensão de São Paulo, Campinas, Ribeirão Preto, São José do Rio Preto, Franca, enfim, Santos, grandes metrópoles, que é o sistema de compartilhamento, que já é, para facilitar um pouco o entendimento dos que estão nos vendo, já é o Uber compartilhado, onde você divide o seu carro com mais uma ou duas pessoas. Então, você tem um sistema de transporte de um custo muito mais baixo, com conforto, com segurança e numa oportunidade melhor, porque o custo de uma corrida, ou seja, de um destino, com um sistema de aplicativo, você está dividindo com mais duas ou três outras pessoas. Essa será uma corrida que vai avançar bastante no plano do compartilhamento, agora, desde agora, nos próximos 2 anos. Resolve o problema na integralidade? Não. Diminui a pressão, embora não resolva na totalidade, porque ele tem um custo um pouco mais alto do que você utilizar um bilhete de integração que permite o uso do ônibus, portanto pneu, com trem e metrô. Mas é algo que vocês que estão nos assistindo vão perceber gradualmente, mas de forma acelerada, que vai crescer aqui em Guarulhos, inclusive para distribuição aqui local, no uso de compartilhamento através do sistema de aplicativo. Inclusive nos táxis. Nós lançamos, Maurício, há 1 mês em São Paulo, o SP Táxi. É o mesmo aplicativo, a mesma tecnologia que hoje o Uber, Cabify, 99 Táxi e outros utilizam, se não me engano, são 5 os aplicativos em São Paulo, agora para 39 mil táxis em São Paulo. Esse sistema, que já começou a operar há 30 dias, já foi tão rápida a sua adesão que já outras cooperativas, sindicatos e taxistas, inclusive aqui de Guarulhos, já estão estudando também a aplicação da mesma metodologia aqui. Isso vai ajudar muito. Jovens, por exemplo, e aí eu finalizo, mas só uma curiosidade de você que está nos acompanhando aqui. Nós, quando éramos jovens, embora ainda sejamos, nosso sonho de consumo, além do emprego, além da oportunidade, era ter um carro. Além de casa, era ter o nosso automóvel. Hoje, dificilmente um jovem tem o desejo de ter um automóvel. Certamente você, quando menino, você quis ter um carro. Talvez até de um determinado modelo, de uma cor, de uma marca. Eu tive, o irmão teve, e provavelmente os que têm mais de 45, 50 anos tiveram. Hoje não tem mais. O jovem não usa mais relógio, por exemplo, e não quer mais automóvel. O relógio ele não usa, porque ele usa só o celular. A forma de informação dele está aqui, está integrada aqui. E as pessoas, os jovens todos, não usam mais automóvel, não têm o menor desejo de comprar automóvel. Usam veículos no compartilhamento e pretendem seguir dentro dessa linha. Então, é a modernidade que vai ajudar também processos de melhoria no transporte público. Mas isso não torna prescindível a capilaridade do metrô até Guarulhos. Bom, a gente está acompanhando aqui, realmente, irmão, nós vamos apanhar dele aqui, porque ele fala mais que eu e vocês. Pois é, mas a gente precisaria entrar no assunto político também, de qualquer forma. Né? Você tem que lembrar, Maurício, que eu venho de televisão. Eu sei, não. Aliás, eu estou até aqui, eu não vou nem ler nada disso, porque não vai dar tempo. Tem muita coisa. O seu currículo é conhecido, Bandeirantes, foi diretor da Bandeirantes, apresentou programa que a gente acompanhava. Eu sou do tempo da Rede Tupi de televisão. Fez Tupi, fiz manchete, está hoje, mais Tupi. Está hoje com 60 anos, eu estou com 57, e o Hermano com 35. Passei dos 70. Então, a gente conhece a sua trajetória, as pessoas que vão buscar
escolher o seu candidato para votar, é óbvio que tem que conhecer o currículo de todos, e a gente aqui está na frente de empresário que entrou na vida política e que está dentro dessa realidade hoje. Obrigado. Me dê o prazer, por favor, de fazer essa pergunta, o Davi está me cobrando, me dê a possibilidade, eu já vi a resposta, essa resposta, eu tenho certeza, posso chamar de você? Lógico. Você já deu várias vezes, eu já ouvi várias vezes, eu falei, fico até sem graça de perguntar. Sabe aquela do Toca Raul? Sim. É mais ou menos isso. É a pergunta do Toca Dória. Por que é que você não terminou o mandato de prefeito? São os eleitores de Guarulhos mandando pergunta, eles também querem ter a possibilidade de fazer essa pergunta, que eu acho que é a grande resposta que você tem que dar para os eleitores. Natural. E eu tenho a obrigação de responder a esses eleitores e não eleitores também. Os que estão em Guarulhos certamente serão nossos eleitores. Eles não votaram em você. Agora, espero. Mas não tiveram oportunidade de votar em mim para a Prefeitura de São Paulo. Mas a responsabilidade que eu tenho é partidária. Maurício, irmão, eu sou filiado ao PSDB desde 2001, porque quis ser filiado. Eu não me filiei casuisticamente para ser candidato. Eu já era filiado ao PSDB e era empresário. Ou seja, tomei a decisão de me filiar. Ninguém pediu, ninguém me deu ficha. Eu bati na porta do partido e falei, eu gostaria de me filiar ao PSDB, desde 2001. Em 2016, tomei a decisão de disputar as prévias do PSDB para a Prefeitura de São Paulo. Não foi disputa automática, olha, toma a legenda e vai disputar em nome do PSDB. Fiz as prévias, disputei com o Bruno Covas, nosso vice, hoje prefeito da cidade de São Paulo, com André Matarazzo, com o Ricardo Trípoli, líder da bancada em Brasília, deputado federal, com o senador José Aníbal, ou seja, eu não tive disputa fácil e venci. Eu nunca havia disputado eleição nenhuma, ganhei do Bruno. O Bruno é o deputado federal mais votado em São Paulo, depois do Celso Russomano e do Tiririca, mais votado do PSDB. O Ricardo Trípoli tem 9 eleições nas costas, um parlamentar de ótima formação. Zé Aníbal, senador, embora suplente, já foi presidente do PSDB. E o André Matarazzo, ex-ministro, e era o líder na Câmara Municipal, o vereador mais votado. Venci, fui para a eleição, comecei lá embaixo, completamente desacreditado, inclusive dentro do PSDB, e ganhamos as eleições em primeiro turno com 53% dos votos. Então, eu sou uma pessoa de partido. Recebi vários convites, a imprensa mesmo divulgou ao longo dos últimos meses, no ano passado, para mudar de legenda para disputar a presidência da República. Eu disse, não, eu sou de partido, eu sou PSDB, continuo no PSDB. E prossegui, até que recebi agora, no início deste ano, uma convocação de deputados estaduais, federais e prefeitos do PSDB que estavam sem candidato para suceder ao Geraldo Alckmin, uma tradição de 24 anos. O PSDB é governo aqui há 24 anos, com Franco Montoro, José Serra, Mário Covas e Geraldo Alckmin. Porque se eu não aceitasse o convite e participar das prévias, que novamente participei, e ganhamos com 80,26% dos votos de 15 mil filiados do PSDB, quem seria hoje o candidato do PSDB a suceder Geraldo Alckmin? Não ia ter. Ou então seria o atual governador, que não é do PSDB, merece o meu respeito, mas ele é do PSB, Partido Socialista Brasileiro, não tem nada com a índole e os princípios do PSDB. Então, aceitei essa convocatória. E temos na prefeitura hoje um tucano de primeiríssima linha, que é o Bruno Covas. Eu banquei a candidatura do Bruno para fazer chapa pura. Vocês que acompanham política há muitos anos sabem que dificilmente, numa campanha acirrada como é da cidade de São Paulo, dificilmente, aliás, é histórico. Nunca houve uma candidatura de chapa pura para a Prefeitura de São Paulo. Eu banquei porque eu tinha convicção de que nós poderíamos ganhar. O Bruno foi eleito com os mesmos votos que fui. Tem 38 anos, tem uma trajetória brilhante, já 20 anos de vida pública, começou cedo, e segue prefeito da cidade de São Paulo com competência, com honestidade, com transparência e com modernidade também, até fazendo jus à sua idade. E eu aceitei o desafio de disputar o governo do Estado de São Paulo para dar continuidade ao legado que me parece bom, correto, justo e honesto de Geraldo Alckmin e também dos governadores que no passado, pelo PSDB, ocuparam essa posição. É sacrificante para mim. Eu fui eleito para ser prefeito de São Paulo. Deixei a prefeitura para disputar agora o governo, para fazer jus a este legado e, ao mesmo tempo, irmã, para, sendo eleito, integrar o governo à Prefeitura de São Paulo. A Prefeitura de São Paulo, assim como a Prefeitura de Guarulhos, tem uma interdependência enorme com o governo do Estado, em saúde, educação, questão de transporte,
segurança pública, assistência social e habitação popular. Os mesmos programas que Guarulhos tem como dependência direta. Não quero dizer que pela benevolência, mas dependência e interdependência total. Então, eu estou cumprindo a minha obrigação partidária de disputar a eleição. E, Maurício, quem vai fazer o juízo disto são os eleitores, são esses que mandaram a mensagem para você agora e outros que estão nos assistindo. Eles é que farão o julgamento nas urnas em outubro, se eu mereço ou não o voto e a confiança dos eleitores de São Paulo. Eu vou pedir, então, um rápido intervalo comercial para que a gente possa tomar uma água, tá certo? E, com certeza, antes de sair para o intervalo comercial, quero agradecer aqui a presença do vereador do PSDB, o Lauri, também o Geraldo Celestino, também vi ali o suplente de vereador do PSDB, o João Tomás. Tem um representante, peraí, que está aqui, o Ramalho está aí também? Tá, o deputado Ramalho da Construção. Deputado Ramalho da Construção. Os mais votados deputados estaduais do PSDB. O Eliseu Paixão, representando o Cauê Macris. Então, muito obrigado pela vinda desse pessoal até os estúdios da TV Destaque, acompanhar, com certeza, dentro do período eleitoral, na nova TV Destaque, com exclusividade, a primeira entrevista nesse sentido, com relação às candidaturas que nós teremos aí nesse ano eleitoral, aqui em Guarulhos. Daqui a pouquinho, depois do intervalo comercial, a gente só vai tomar uma aguinha e a gente volta já. Você procura um apartamento pronto para morar, confortável e perto de tudo o que você precisa? Procurava. Venha conhecer o Residencial Paradiso. O Residencial Paradiso tem uma planta de 51 metros quadrados com 2 dormitórios, sendo uma suíte, uma ou 2 vagas de garagem e a exclusividade de uma torre única. O empreendimento oferece ainda uma infraestrutura perfeita para as horas de lazer e descanso com a sua família. Com parque infantil, espaço de leitura entre a área verde, salão de festas e fitness na cobertura. Localizado na região central de Guarulhos, na Vila São Jorge, o Residencial Paradiso está perto da Prefeitura, do Bosque e do Shopping Maia, também da rodovia Presidente Dutra e uma infraestrutura de comércio sensacional. Aqui tem tudo e pertinho de você. Venha conhecer o decorado e fechar negócio. São várias formas de financiamento, inclusive direto com a construtora. Isso mesmo, você pode financiar direto com a construtora. Residencial Paradiso, administração Visincorp e WHI. Venha para um novo conceito de morar bem. Olha só, gente, nós estamos aqui na Ótica Bom Clima, que está com promoção imperdível em lentes e armações. Armações a partir de R$100. A Ótica Bom Clima trabalha com as melhores marcas do mercado. Tem Ana Hickman, tem Bugatti, Atitude, People Inverso e a marca que é a sensação do momento, Steffen, só aqui na Ótica Bom Clima. E você vindo aqui não vai sair sem fechar negócio conosco. Nós vamos parcelar para você em 10 vezes, isso mesmo. Pode falar agora com a gente pelo WhatsApp, anota aí. É o 947146855. Fica na Avenida Bom Clima, número 643, em Guarulhos. Ótica Bom Clima. Vem que é show. Atenção constante na escolha e manipulação de ingredientes nobres e selecionados. O cuidado no preparo de cada item a ser servido, garantindo identidade única e exclusiva em cada lanche. A finalização de cada hambúrguer com a dedicação de uma equipe especializada. Tudo isso pensado e dedicado a um público consumidor exigente e de bom gosto, fazem da Johnny Hudson Hamburgueria Artesanal a melhor opção em lanches e uma experiência gastronômica sem igual. Com uma decoração inspirada na Idade Média e figuras míticas, a casa oferece momentos marcados por uma viagem no tempo, num ambiente acolhedor e aconchegante. Seja no almoço, no jantar ou nas horas em que a vontade de um hambúrguer delicioso chegar até você, Johnny Hudson Hamburgueria Artesanal, sem dúvida alguma, é a melhor casa da região. Johnny Hudson Hamburgueria Artesanal, Rua Felizarda Firmino de Andrade, 68 Guarulhos, com amplo estacionamento e espaço kids.
Johnny Hutsu Hamburgueria Artesanal, uma experiência única em sabor e satisfação gastronômica. Nos dias de hoje, fazer uma faculdade é fundamental. Agora, para quem não tem tempo, a opção é EAD. E o melhor ensino à distância em Guarulhos é na Unicesumar, uma das melhores do Brasil, segundo a avaliação do MEC. Aqui você tem o melhor atendimento da universidade para mais de 40 cursos de graduação e 80 de pós-graduação, com valores a partir de R$ 270, já com material didático incluso. Não faça só uma faculdade, faça Unicesumar. E voltamos com o Fato e Debate, edição das 18 horas, neste especial com o pré-candidato pelo PSDB, João Dória, né, que se licenciou, saiu do cargo de prefeito de São Paulo para disputar essas eleições pelos motivos que ele já expôs aqui, e a gente vai explorar um pouco mais para saber o que ele vai trazer para Guarulhos caso ele venha a ser eleito governador do estado de São Paulo. A gente acusa também aqui a Francislene Assis de Almeida Correia, não, é empresária e esposa dele Correia. Muito obrigado por ter vindo aqui também visitar aqui a televisão nesse momento tão especial. E lembrar que o Lauri é pré-candidato a deputado federal também pelo partido, não é isso? Pelo PSDB. E o Ramalho, obrigado Ramalho, deputado Ramalho que está aqui. Deputado estadual pelo Deputado estadual pelo PSDB. E pai da nossa líder na Câmara. E que está recebendo vários elogios aqui. A sua filha disse que ela não é mais sua filha. Agora você que é Ele pai é o pai da Adriana Ramalho. Então, continuando a nossa entrevista, a gente já vem falando das coisas de Guarulhos. A gente sabe que existe aí, agora nós vamos entrar na parte política da coisa. Existe, na última entrevista que eu acompanhei pela Jovem Pan, nós vimos um embate. Nós temos o governador Geraldo Alckmin, que ao se licenciar, permitiu a ascensão ao governo do Estado de Márcio França. Pelos motivos que você acabou de expor, vou ser candidato do PSDB, e concordo, desde o Montoro, o PSDB está no governo do Estado de São Paulo. Fez bons governos. Bons governos. Agora, fica essa polarização de duas candidaturas, embora as pesquisas iniciais não mostrem uma polarização nesse sentido, a gente percebe que existe aí um ataque mútuo de Márcio França, com todo respeito, tal, mas existe a reciprocidade desses ataques políticos com o Márcio Cuba, como você disse lá na Jovem Pan 2, e ele também dizendo, eu queria saber o seguinte, dentro de toda essa forma respeitosa de se fazer política, o que nós podemos esperar nessa campanha? Você acredita numa polarização entre Márcio França e João Dória? Deixa eu complementar, só complementando, né? O Márcio França, pelo menos, se vende como um candidato de esquerda e o senhor um candidato de direita. Certo. Então, aí que está. O senhor citou nomes aí do PSDB, citou Franco Montoro, citou Fernando Henrique, Mário Covas, personalidades ligadas, pelo menos a um centro-esquerda bem definido, né? O senhor se lançou, se vendeu como um gestor e foi muito bem sucedido em São Paulo, né? Obrigado. Eu notei que a sua campanha agora deixou um pouco de lado esse João Trabalhador para entrar na discussão ideológica, com essa história de chamar o seu adversário de Cuba, não é? De Márcio Cuba. Explica isso para a gente. Bom, o nosso foco, ele será sempre, durante a campanha, a gestão. O que é necessário no Estado de São Paulo para melhorar o Estado, fazer com que o legado de Geraldo Alckmin seja não só valorizado, mas, evidentemente, modernizado, evoluído. O mundo evolui, a economia evolui, desenvolvimento. Hoje o país, em 2018, já é diferente do país de 2017 e muito diferente de 2016. Eu vou focar muito em programas. Eu só quis deixar muito claro qual é a minha posição ideológica e qual é o meu campo. O meu campo não é de extrema esquerda. Eu tenho horror à extrema esquerda. Eles quase destruíram o Brasil, Lula, Dilma,
o petismo, o comunismo, os partidos de esquerda, respeito, fazem parte do processo democrático, eu não tenho nenhuma consideração nesse sentido para criticar, mas não para assumir governo. E eu tenho certeza que o juízo das pessoas em São Paulo levará em conta isso, o que representou os partidos de esquerda para o país, com 14 milhões de desempregados, a pior recessão econômica da história do Brasil, o maior assalto aos cofres públicos da história, 50 bilhões de reais foram roubados de uma estatal, da maior estatal brasileira, que é a Petrobras. Então, eu não posso admitir que partidos de esquerda queiram assumir o poder em São Paulo, que é o estado que lidera a nação na democracia, no desenvolvimento econômico e no desenvolvimento social. E o Márcio Cuba, o Márcio França, é um homem de esquerda, do Partido Socialista, tem o apoio do PT, do PCdoB, do PDT. Eu respeito, não tem problema nenhum. O senhor se considera um candidato de centro, então? De centro. Eu sou um liberal, minha posição é liberal, também não sou nem de direita, nem extrema-direita, sou um liberal. Aliás, eu acho que o Brasil precisa ir para frente, não precisa ir nem para a esquerda, nem para a direita. E o Estado de São Paulo também. E quero dizer a você, irmão, que a prioridade para o Estado de São Paulo, no nosso governo, será geração de renda e emprego. O que nós temos que fazer e investir é na geração de emprego e renda. Como fazer isso? Primeiro, definindo claramente quais são as vocações das regiões do Estado. 2, trazendo investimentos internacionais. Eu sou empresário, eu fui empresário, eu sei trafegar dentro do mundo internacional, não tenho problema de idioma, falo 5 idiomas, portanto, posso me comunicar direto e abertamente com bancos, com investidores, como você também teve. Eu morei nos Estados Unidos, você também teve a oportunidade de morar fora, sei como fazer isso, e são esses investimentos que vão potencializar novos empregos, seja em Guarulhos, seja em outras cidades do interior, do litoral e da própria cidade de São Paulo. Então, trazer novos investimentos, definir claramente quais são as vocações ou aumentar as potencialidades. Elas já existem, não é preciso fazer excesso de estudo, é preciso colocar pragmaticamente quais são as oportunidades. Guarulhos é uma cidade industrial, ela tem uma vocação para a indústria, obviamente o comércio e o setor de serviço. Aqui o agronegócio é mínimo, quando existe ele é pequeno. Então vamos potencializar o máximo possível. Aqui você tem o maior laboratório nacional do país, está aqui, que é o Axé. Para te dar um exemplo, passei lá agora há pouco, potencializar oportunidades para que o Axé amplie os seus negócios na área farmacêutica, sendo um laboratório nacional e sócio de um outro laboratório de genéricos que ocupa a posição de segundo maior do país, essa é uma política correta. Evidentemente, o entendimento do setor privado com o setor privado, mas com políticas públicas que ajudem, contribuem, tirem a burocracia e estimulem a entrada de capital externo para a indústria, para o setor de serviços e para o setor de comércio. E também estimular o próprio capital brasileiro. Há muitos setores de desenvolvimento capitalizados que querem buscar oportunidades aqui. Quando você lidera essa bandeira, facilita, tira a burocracia, melhora a transparência, agiliza processos, as coisas caminham mais rapidamente e quando há desenvolvimento econômico, você tem geração de emprego e geração de renda. O que é geração de renda, para também ficar mais claro, porque alguém pode dizer, mas emprego é renda? Sim, mas geração de renda é empreendedorismo, é valorizar a atividade empreendedora, Maurício. Eu vim do zero, eu não sou herdeiro, não recebi herança, dinheiro, propriedade, carro, nada, nem poupança. Comecei minha vida do zero. Fui um empreendedor e eu acredito no empreendedorismo. Então, valorizar oportunidades para jovens e não jovens que queiram ser empreendedores é geração de renda. E isso só quem conhece pode fazer. E esse mundo, desculpa, Maurício, é um mundo, eu não quero ser pretensioso nem arrogante, mas eu vim desse mundo, eu conheço esse mundo. Então, essa é a minha atividade. Você perguntar, você quer ser político? Eu não sou político, eu estou na política. Respeito os políticos. Meu pai foi político, foi deputado federal, foi cassado pelo golpe de 64, foi exilado na França, eu fiquei no exílio 2 anos com ele, mas eu não desejo ser político, eu desejo estar na política, trabalhar com os bons políticos, os honestos, os corretos, como o Geraldo Alckmin, e fazer boa gestão e utilizar o conhecimento que eu pude acumular ao longo de 45 anos no setor privado para ajudar as pessoas, ajudar o Estado de São Paulo e ajudar o Brasil. Bom, aí a estratégia é a mesma, como o senhor se lançou a prefeito de São Paulo. Eu não mudei. Eu me realmente está se lançando como gestor e se vendendo como tal, é fato. Mas agora, como governador, o senhor terá desafios um tanto quanto diferentes. Um deles, segurança pública, não é?
O que é que o senhor acha da atuação desses grupos de esquerda, que são apêndices do PT, como MTST, MST, CUT, recentemente invadiram o apartamento triplex. O triplex. Que é do Lula, Triplex, o Lula disse que não é Eu dele. gostaria de saber o que é que o senhor acha disso. Olha, é uma irregularidade. Isso invadiu Liderados por um propriedade, candidato à presidência da República. que é um absurdo. Como é que alguém pode se apresentar com legitimidade para ser um candidato à presidência da República e lidera invasão de propriedade privada? Aquele edifício é um edifício onde moram várias famílias, residem ali. Ali não é... Fosse o que fosse, prédio de temporada ou prédio residencial, você não pode invadir a propriedade, isso é contra a lei, isso é inconstitucional, isso é crime. Crime. Agora, eu não vi ninguém falar, inclusive, em criminalizar nem o Boulos, nem os invasores que lá foram retirados de lá numa negociação, não discordo, melhor o entendimento do que a força, mas não vi nenhuma indicação de que haveria criminalização e processo queima de pneus criminal. em vias públicas, sabe? Prejudicando o direito de ir e vir das O próprio pessoas. governo do Estado não tem tratado esse pessoal com uma certa condescendência. Agora, principalmente, lógico que há, e não pode haver isso. Tem que tratar, evidentemente, com a firmeza da lei. Não é preciso violência, eu não defendo violência, nem uso de armamentos, nem nada, mas o uso, o exercício e a prática da lei. Não se pode invadir propriedades, não há razão para você justificar, não há justificativa para a invasão de propriedade, irmão, nenhuma. Ninguém pode chegar aqui e invadir a TV Destaque e dizer, olha, agora isso aqui, em nome do povo, do PCdoB, do Lula, da Dilma, do Zé Dirceu, isso aqui agora vai ser ocupado porque nós queremos que a nossa opinião seja dada aqui no ar. Isso é contra a lei, não pode. E contra a lei, tudo que for contra a lei, eu serei um defensor, mas ferrenho. Comigo não tem moleza, como não teve em São Paulo. Traficantes, havia uma leniência do PT, do meu antecessor, o Fernando Haddad, em não admitir essa questão do tráfico, não só admitir, como pagava pessoas para ficarem residindo no meio da Cracolândia, e com esse dinheiro, o que eles faziam, Maurício? Compravam droga, ou queria fazer outra coisa. Morando dentro da Cracolândia, comprava mais pedra de crack. Criaram a Bolsa Crack, inclusive, subiu até o preço da pedra de crack em São Paulo, uma vergonha. E afastou a Guarda Civil Metropolitana, irmão, da Polícia Militar e da Polícia Civil. Nós imediatamente integramos, em janeiro do ano passado. O que aconteceu? Em 14 meses, prendemos 402 traficantes, estão presos, e um chefe de tráfico também. Ação integrada da Guarda Civil Metropolitana com a Polícia Militar e com o Departamento de Narcóticos da Polícia Civil foi absolutamente eficiente. Fizemos no dia 21 de maio uma intervenção naquela área da Cracolândia, na região da Luz, em São Paulo. Não houve nenhum ferimento, nenhuma morte, ninguém se machucou. Só naquele dia prendemos mais de 100 traficantes e mais de 200 quilos de entorpecentes. Não era só pedra de crack, não. Êxtase, cocaína, heroína, maconha, mais de 100 armamentos foram apreendidos. Comigo o crime não vai ter moleza, vai ter a aplicação da lei. Então, nesse ponto, eu sou diferente de Márcio França, Márcio Cuba. Pois é, o senhor é a favor, desculpe, Maurício, eu sei que está ansioso por perguntar também, mas só mais uma. O senhor é a favor da união, de uma só polícia em São Paulo? Totalmente a favor. Aliás, quase que faz um desastre agora. O Márcio Cuba, Márcio França, o que o senhor acha disso, dessa decisão dele? Ridículo, um absurdo querer separar a Polícia Civil da Polícia Militar. Nós temos que trabalhar pela integração. Aliás, foi o que fez o governador Geraldo Alckmin, foi o que fez o ex-governador José Serra, integrar as polícias, preservando as suas lideranças, respeitando as suas características, das suas corporações, mas integrar a polícia. Imagine se na Inglaterra a polícia metropolitana de Londres, ou de qualquer, que você morou lá, você foi correspondente em Londres, imagina se ela está desintegrada, ela está desarticulada da Scotland Yard, da Polícia Federal ou da Polícia Provincial, imagina. Qualquer país desenvolvido do mundo, qualquer metrópole desenvolvida do mundo, na Europa, nos Estados Unidos. Eu acho que esse pode ser um caminho, não é? Claro, isso é fundamental. E a integração com a Guarda Civil Metropolitana, no caso de São Paulo, foi essencial. Irmã, nós criamos lá a Dronepop, era a polícia de drone da América Latina. Nós temos 7 drones de alta tecnologia, operados por técnicos, agentes da Guarda Civil Metropolitana, Maurício, que foram treinados durante 4 meses por profissionais chineses. A China tem polícia de drone operando em Shanghai, em Beijing, nas grandes cidades chinesas. O drone cumpre um papel muito importante de vigilância. A 1.000 metros de altitude você consegue fazer identificação facial. São drones de alta tecnologia, custa $135 mil cada equipamento desses drones. A polícia de drones, a Dronepol, da cidade de São Paulo, tem sido colaboradora da Polícia Militar
e da Polícia Civil e já elucidou vários crimes, e ajudou na elucidação de crimes e até salvamentos. Um drone opera na represa Guarapiranga. Ele leva a boia até 10 metros de altura, da onde está a pessoa que, em risco de afogamento, recebe a boia muito mais rápido do que se o bombeiro for pegar o barquinho, for ligar o motor e levar até lá. O sujeito já morreu, porque em menos de 1 minuto, ou em cerca de 1 minuto, ele morre. Toma água o suficiente para morrer e padece. E isto é tecnologia e inovação. Outra coisa que fizemos em São Paulo, conseguimos 10 mil câmeras de doação e criamos city câmeras, vigilância eletrônica. Irmão, bandido tem medo de 2 coisas. Tem medo de imagem e, obviamente, de polícia. Só que polícia ou ele foge ou ele combate, ou ele vai e enfrenta. Imagem, ele não tem como identificar onde tem um conjunto de câmeras para anular as câmeras se elas estiverem numa altura onde ele não consiga nem dar tiro e nem utilizar a câmera. Morre de medo, porque hoje a câmera, isso que nós estamos fazendo aqui, criminaliza. Qualquer juiz aceita a imagem como um instrumento delimitador e incriminador daquele que comete o crime. Então, 10 mil câmeras estão sendo instaladas em São Paulo, já temos 2 mil operando 24 horas por dia. E sabe como? Integradas com a Polícia Militar do Estado de São Paulo. Não desintegradas, não separadas, integradas. Aqui no Copom, na região da Luz, em São Paulo, 24 horas por dia de monitoramento, com tecnologia da Microsoft, que permite, em qualquer sensibilização, imediatamente há um destaque, coisa de segundos, irmão. Imediatamente vem o frame, vem a imagem na TV, o policial identifica e aciona a Polícia Militar ou a Guarda Civil Metropolitana, ou ambos, para agirem rapidamente e combater o crime. Tecnologia, gestão, mas, sobretudo, integração. Eu quero fazer, senão o pessoal vai me pegar aqui. Vai, não vai? Vai. Então, o G7 News, tem muita gente acompanhando também, não só pelas redes sociais da Nova TV Destaque, mas também pelo G7 News. Obrigado, Décio. Obrigado também a Pompeu Multimarcas, que também conseguiu aqui trazer todo um aparato para a gente poder fazer o traslado do Dória aqui para a TV. Nós vamos acompanhá-lo, viu? Obrigado. A nossa estrutura está à sua disposição. A gente sabe que o senhor vai participar de uma outra entrevista numa outra emissora. Fica tranquilo que a gente vai levar o senhor lá. Obrigado. E depois no heliponto onde o senhor chegou. Obrigado. E também tem um convite para um jantar, se quiser, também não tem problema. Obrigado. Agradecer ao pessoal, ao Neto, ao Tá bom, Alex. vamos dormir aqui em Guarulhos. Tem problema, é bom. Guarulhos precisa de ter um candidato. Barba, desse. cabelo e bigode. A Global Security, está aqui o Alex e o Neto, eles têm programa aqui. 2 jovens empresários. Não, e uma empresa muito boa. Quantos funcionários? Quantos funcionários? Um grupo, mais de 5 mil funcionários. Mais de 5 mil. funcionários. Isso é serviços. Isso é serviço. Qualquer progresso econômico aqui na cidade implicará em mais profissionais de segurança, em mais profissionais de limpeza, de manutenção, de segurança eletrônica. Isso é emprego na veia. E o resultado é imediato. Implanta uma indústria aqui, no dia seguinte eles estão gerando mais 100 empregos. Entre pessoal de limpeza, recepção, manutenção, monitoramento eletrônico e policiamento, ainda que sejam vigilantes. E o vereador João Dárcio, né, não é do seu partido, o vereador João Dárcio, que partido que ele é? Você sabe, Fran? É do... Podemos, isso. Ele foi secretário de Segurança em Guarulhos na gestão passada e está parabenizando pela ideia da unificação das polícias, até porque foi o que ele realmente fez aqui. Fez um excelente trabalho como secretário de Segurança, de verdade. Obrigado, João. Você quer fazer pergunta ou eu posso puxar uma segunda? Vamos lá. Para Guarulhos. Guarulhos, ele sempre teve um grande problema. Próximo da capital, a gente tem uma dificuldade terrível e nunca casamos o partido que está no governo do Estado com o partido que está no comando da cidade. Num primeiro momento, a gente achou que estava até mais ou menos tudo certo. Cita o exemplo que a gente porque foi do PT durante 8 anos. Aqui, sim, não é? sim, 16 anos. O PT, 6 anos? 16 anos. 16 anos 16, PT. é claro. Foram 8 anos do Eloy Pietá, mais 8 anos do Sebastião Almeida, e nós tínhamos no governo, como a gente disse, desde o Montoro, o PSDB. Sempre essa confusão. Guarulhos pensou, bom, agora temos um prefeito do PSB e um governador do PSB. Mas agora chega a eleição, o prazo é curto. Em vencendo a eleição, as tratativas com as cidades, não só Guarulhos, mas com as cidades que não têm no comando das suas prefeituras alguém do seu partido, vão ter condições de ter um diálogo, estabelecer um diálogo com o governador João Dória? Certamente. A relação institucional de governo, de Estado, não pode haver aí
nenhuma distinção de ordem partidária, de ordem eleitoral. Não pode e não deve. Eu entendo que é normal, em véspera de eleição, um certo estranhamento. Faz parte um pouco do jogo democrático. Mas vencida essa etapa, nenhum tipo de estranhamento, afastamento, distanciamento. Você tem que ter grandeza nas políticas públicas para ser um gestor, independentemente de qualquer relação partidária, de qualquer, mesmo com... Olha, todo mundo sabe que eu sou um antagonista de partidos de esquerda, mas temos prefeitos que são de partidos de esquerda no Estado de São Paulo, serão bem tratados. O interesse é o bem comum, são cidadãos. Eu não estou lidando com um partido, lido com um prefeito eleito pelo povo. Em nome do povo, nós, como gestores, teremos que tratá-los em igualdade de condições. Como é que o senhor vê a eleição para presidente da República? Esse quadro que se apresenta... Confuso. Pois é. Até agora, 25 candidatos à presidência da República. Pouca gente observou isso. Nós já temos, hoje, 25 pré-candidatos à presidência da República. Essa insistência do PT em continuar com o nome de Lula? É ridículo. É evidente que Lula não tem a menor condição de ser candidato, exceto na ilusão do PT, de petistas que se iludem e acham que o país pertence ao PT, que a justiça está errada, que o Sérgio Moro errou, que a prisão do Lula é injusta. O Lula está preso porque cometeu crime e ainda tem mais 9 processos para responder. Está preso e deve continuar preso e vai responder mais 9 processos. Essa ilusão do PT, achando que o Brasil é uma Bolívia, uma Venezuela, onde manda, desmanda. Aqui é uma democracia. E os alicerces dessa democracia, nós aqui fazemos parte dela. Eu, nesse momento, como alguém que está disputando a eleição, vocês como jornalistas, você que nos assiste na TV Destaque como cidadão, todos nós fazemos parte de bases que garantem a democracia. E a democracia você faz pelo voto. Ok, você pode dizer, bom, tem muitos partidos? Tem. Futuramente temos que ter uma reforma política no país. Não é compatível você ter 34 partidos e mais 15 na espera para serem criados, ou 25 candidatos à presidência da República. Não é razoável você imaginar que tem 25 vertentes políticas com condições diferentes para você poder defender o seu ponto de vista de outros 24. Isso não existe, isso é um erro e nós temos que corrigir, mas, de novo, o erro você corrige pela forma democrática, no Congresso Nacional, projeto de lei para uma reforma constitucional. E desembolar um pouco. Nesse momento, irmão, você é um bom analista político. O Maurício também tem vivência, aliás, experimentou, inclusive, o exercício da própria política. Há um campo muito embolado, sobretudo na área de centro. Na extrema-direita, você tem um candidato que é o Jair Bolsonaro, que, nesse momento, navega, eu diria, com solidez dentro deste campo. E na extrema-esquerda, tinha o Lula, e, a meu ver, quem vai ser o receptor, a herança deste movimento de esquerda, será o Ciro Gomes, que é um destemperado, um desequilibrado completo. Mas ele certamente será o receptor deste movimento. O Lula gosta dele, entende que essa volúpia e até o destempero dele combina um pouco com o destempero do Lula. Vai colocar lá como vice o Fernando Haddad, que é um pouco mais, eu diria, equilibrado, mas é inepto também. Eu ganhei dele no primeiro turno em São Paulo. Se fosse bom, tinha sido reeleito prefeito de São Paulo. Não foi e, logicamente, não será um bom candidato, mesmo numa chapa com Ciro Gomes. E, no meio disso, você tem outros 23 candidatos, inclusive o meu candidato, que é Geraldo Alckmin, disputando a preferência dos eleitores, ainda num campo, eu diria, muito cinzento ainda. Eu acredito que o Geraldo possa avançar, tem tudo para avançar, fez um bom governo em São Paulo, aliás, 2 governos decentes, transparentes, inovadores, é uma pessoa de bem, mas ainda temos, vamos dizer, um período ainda turvo até que ele possa se destacar e eu espero que haja bom senso de outros partidos e de outros candidatos para uma coalizão. Joaquim Barbosa. É um homem de bem, é um homem que cumpriu o seu papel no Supremo, na corte mais importante do país, vai disputar pelo PSB. Aliás, curiosamente, o PSB que ofereceu ao Geraldo Alckmin lealdade acima de tudo, já tem 4 palanques. O Joaquim Barbosa vai ser o 5º palanque. É a fidelidade surpreendeu mais muçulmana o resultado que eu da pesquisa que dá a ele 8, 9 pontos, mesmo não sendo lançado de partida, é um número respeitável. Você nunca disputou a eleição. Acabou de se filiar ao PSB há uma semana. Primeira pesquisa da Datafolha sai com 8 pontos, 8, 9 pontos, é um número considerável. O senhor acredita em pesquisa, não?
Uma boa pergunta. A pesquisa reflete o momento. Irmão, se eu fosse confiar em pesquisa para influenciar a minha decisão, eu nem teria sido candidato a prefeito de São Paulo, que comecei com 2%. Era tido como um azarão. Amigos meus diziam, não, pela pesquisa, João, se você chegar em 4º lugar, vá rezar uma missa, sinta-se feliz e satisfeito. Eu cheguei em 1º lugar, porque tinha consistência. No primeiro turno. E no primeiro turno. Tinha consistência, tinha discurso, tinha capacidade, principalmente de trabalho. Maurício, eu fiz a minha vida inteira foi trabalhar. Eu sou trabalhador, eu adoro trabalhar. Trabalho 16 horas por dia, todo dia, inclusive sábados e domingos. Eu não dou moleza. Então, os candidatos que estão aí, eu respeito todos eles, mas comigo não vão ter moleza para disputar a eleição. Mesmo eu estando na frente, eu vou trabalhar como se estivesse em último lugar para disputar essa eleição. E vamos vencer. Bom, teríamos muito o que perguntar ainda, mas a gente está acabando o horário. O tempo passa. O tempo passa, o papo está muito bom. A gente sabe que tem uma campanha por aí, sabe das dificuldades que tem um candidato para poder se locomover por todo o estado de São Paulo, mas a gente espera mais visitas aqui em Guarulhos, que a gente possa ter esse reconhecimento da segunda cidade do estado de São Paulo em termos populacionais e o 13º hoje PIB do país. Então, é uma cidade que eu acredito que para essa eleição possa merecer, e todos os candidatos, a atenção que ela merece. Guarulhos é maior do que muitas capitais latino-americanas. Eu vou pedir, então, a gente vai adiantar, eu conheço o dono da emissora, a gente consegue estender um pouquinho só o horário. Eu vou dar 3 minutinhos para que você fale com o eleitor da nossa cidade. Maurício, primeiro, dirigir a você o meu muito obrigado pela atenção, pela distinção, pelo equilíbrio da entrevista. Ao Hermano também, da mesma maneira, o equilíbrio, a forma sensata, mas firme também de fazer as perguntas, ambos com enorme conhecimento dentro do jornalismo. E a você que nos acompanha aqui na TV Destaque, você que reside em Guarulhos, ou trabalha em Guarulhos, ou nas regiões próximas, aonde a imagem dessa emissora alcança. Eu quero ser um gestor. No momento, sou um pré-candidato ao governo do Estado de São Paulo, mas vou continuar sendo um gestor, alguém que acredita na eficiência da gestão, acredita no Estado menor, sou um determinado defensor de programas de privatização, desestatização, para permitir que o Estado menor foque naquilo onde ele é absolutamente essencial, irmão. Saúde, educação, habitação, assistência social, segurança pública. É aí que o Estado tem que ser presente e altamente eficiente. Nas outras áreas, se tiver o setor privado, como acontece na Europa, como acontece nos Estados Unidos, é melhor. Menos corrupção, menos Estado gordo, menos lugar para colocar os apaniguados, os amiguinhos, os companheiros, e você foca na eficiência de gestão. Farei, ao longo da nossa campanha, uma proposta programática. Vou evitar ataques. Obviamente, se me atacarem, vão levar também, porque comigo tomou, levou. Mas, se quiserem conduzir uma campanha altiva e programática, é nisso que eu prefiro me concentrar para o bem das pessoas que, como eleitores, querem exatamente o melhor para o Estado de São Paulo. Emprego, renda, tranquilidade social e desenvolvimento. Muito obrigado. Hermano Henrique, senhor? Muito obrigado pela sua presença. Não, só dizer que foi muito bom. Não podemos fechar diferente, irmão. O senhor vem amanhã? Bem, foi um prazer. Amanhã estaremos aqui, então. Olha, realmente, Maurício, muito obrigado. Muito obrigado. E a vocês em casa, obrigado. Até breve. A gente encerra por aqui a edição das 18 horas de O Fato em Debate. Aguardamos vocês amanhã, às 7 da manhã, eu e Júlio César Abreu, apresentando a primeira edição desse programa jornalístico. Espero que nessa iniciativa da Nova TV Destaque, com o convite feito, parabéns pela equipe que você tem. Obrigado. Tenho muito orgulho, um bom time. Muito obrigado mesmo. Foi muito receptiva na ideia de a gente poder começar a trazer esse pessoal para a nossa cidade, para mostrar que Guarulhos merece esse respeito, essa atenção especial, até por conta dos números que ela apresenta e pelo que ela representa no estado de São Paulo. Mais uma vez, muito obrigado, João Dória. Obrigado. Tenha sucesso, né, na sua empreitada. E a gente volta amanhã, como eu disse, às 7 da manhã, para mais uma edição do Fato e Debate. E à noite voltamos eu e Hermano Henning, a sua boa estrela em qualquer estrada. Até amanhã. Tchau, pessoal.